Olá, holders! No vídeo de hoje a gente vai mostrar 5 fundos imobiliários baratos e, além disso, mostrar também pontos positivos e negativos de cada um. Então fica até o final do vídeo para não perder nenhum deles. Eita! Para começar, então, você já imaginou ganhar renda passiva, ganhar uma renda todo mês sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada? Essa é a nossa realidade hoje com os investimentos. A gente investe, claro, em vários ativos, e dentre eles os fundos imobiliários, que é o que a gente vai colocar aqui hoje para vocês, e eles nos pagam renda mensal sem precisar trabalhar. Às vezes o cara acorda de manhã cedo e tem aquela notificação de dividendo caindo na conta. E eu vou abrir aqui no meu Trade Map, que é o que eu faço acompanhamento da minha carteira, justamente o tanto de dividendos que eu ganho ano após ano. E por que a gente vai fazer isso e mostrar isso para vocês? Porque às vezes é muito difícil começar, né? A gente vê aquele início ganhando poucos centavos de dividendo e às vezes isso pode desmotivar a gente. Eu quero mostrar para vocês aqui na prática, na minha carteira pessoa física, como isso é exponencial ao longo do tempo. Como o início sim é mais complicado, mas ao longo do tempo você vai aportando mais, você vai investindo mais dinheiro e esses dividendos vão se multiplicando. Então vamos para a tela aqui para mostrar para vocês. Eu já estou dentro aqui da minha área logada do Trade Map, tá? O Trade Map é um aplicativo que faz, né, permite que a gente faça esse acompanhamento de carteira, então tem várias coisas aqui para acompanhar a carteira, não vou entrar a fundo agora em tudo, né? Mas é importante salientar que isso aqui é pago, então é um aplicativo que existe a forma gratuita dele, mas eu tenho a versão paga, que ela é muito mais completa, tá? O Thiago depois vai mostrar também uma versão gratuita no próprio site da B3. Mas se vocês forem ver, pessoal, aqui ó, os meus dividendos, ano após ano, a gente vai ver que lá em 2020, né, que é quando eu comecei ali a investir, eles foram bem menores, foram de R$ 738, é um valor já considerável, mas se for dividir no ano aí, é um valor 60, 70 reais por mês, então é um valor bem baixo. E a gente vê que ao longo do tempo isso foi crescendo. Em 2021 já saiu para R$ 4.244, em 2022 já tive um salto de R$ 7.306 e agora em 2023 a gente está em novembro, então o ano ainda não acabou, eu já estou com um dividendo anual de R$ 12.054. Então para mostrar que realmente o início é um pouco mais complicado, mas com o tempo a gente vai cada vez ganhando mais dividendos, porque a gente vai investindo capital cada vez maior. Então, pessoal, pensa vocês, 12 mil reais num ano ajudaria você? Seria uma renda extra interessante? Pô, nós não terminamos o ano ainda e já atingi essa meta, então uma média de um pouquinho mais de R$ 1.000 por mês. E se você quer acompanhar, né, o quanto que eu ganho de dividendos mensalmente, lá no nosso Instagram, todo início de mês eu coloco a evolução mensal. Então agora em dezembro vai ser um card lá com meus dividendos de dezembro de 2020, 21, 22 e também 23, para vocês acompanharem justamente essa evolução e para motivar vocês também a começar a investir e perceber que os resultados eles são sim no longo prazo e não no curto prazo. E antes de mais nada, né, antes de a gente seguir aqui com o vídeo, curta esse vídeo, né, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e ative o sininho e mande para os amigos de vocês. O Jonas então mostrou agora uma plataforma aí de acompanhamento dos seus investimentos, né, o Trade Map, onde tem aí vários recursos na versão paga, tem a versão gratuita, mas daí é bem limitado, mas tem outras alternativas. Eu vou mostrar para vocês hoje também a questão do portal da B3, né, que é justamente a B3 onde estão lá lançados os nossos investimentos, eles não ficam ali na corretora e sim na B3, e também dentro do portal da B3 agora teve novas atualizações, evoluções em relação a isso e a gente consegue sim acompanhar bastante coisa lá dos nossos investimentos. Então vamos para a tela também. Então já estou aqui no portal da B3, fiz o login. Então aqui ele já mostra a minha carteira, né, dos investimentos aqui no Brasil. Então a gente consegue ver aqui os percentuais que eu tenho em ações, fundos imobiliários. Também tem uma pequena parcela aí de uma renda fixa de um CDB. Então a gente consegue ver aqui os percentuais aí de acordo com a carteira. Também consegue ver aí um histórico dos proventos ao longo do tempo, assim como o Jonas mostrou antes, aqui a gente consegue ver. Quando eu vou aqui no canto da esquerda, eu tenho todos os menus aqui, então consigo ver a minha carteira também, como está. Então isso é importante ali para a gente ver e acompanhar os nossos investimentos, às vezes até nessa questão de sincronizar com outras plataformas, para ver se ele está puxando tudo certinho em relação ao portal da B3. Então aqui é certo o que eu tenho aqui investido e registrado lá no meu CPF. Então eu posso fazer essa conferência aqui junto com outros aplicativos. Por exemplo, o próprio Trade Map eu posso lá ver, né? Ele faz assim, ele sincroniza com o próprio portal da B3 e eu posso validar e ver se está tudo certo de acordo aqui com o portal. Consigo ver um extrato também da conta em relação aos rendimentos que estão entrando, quais foram os dias e valores, e também os proventos. Então isso eu consigo aqui acompanhar dentro do portal, né? Então a gente pode ver que mesmo sendo aí uma ferramenta gratuita, a gente consegue já
ter bastante dados aí para ir acompanhando os nossos investimentos. Agora vamos para a cereja do bolo, vamos falar de 5 fundos imobiliários que estão baratos e que pagam dividend yield acima da Selic. E vamos começar logo de cara com o primeiro fundo imobiliário que a gente vai trazer aqui para vocês, que é o RZAK11. Os fundos imobiliários que a gente vai trazer são fundos imobiliários que investem em CRIs, né? Ou seja, investem em certificados de recebíveis imobiliários, são fundos de papel, então assim chamados, né? Eles estão agora no momento pagando dividend yield muito alto. Então o que chama atenção já nesse fundo imobiliário positivamente? O Guto vai botar na tela agora uma imagem onde a gente pode ver 2 pontos positivos desse fundo imobiliário. O primeiro é o preço sobre VP, né, que é o preço sobre o seu valor patrimonial, que está abaixo de 1 ali, que seria a cota justa, vamos dizer, seria o valor justo do fundo imobiliário, está em 0,92, e também um dividend yield muito alto, em 17,48%, realmente um dividend yield muito alto. Outra coisa que a gente pode ver de ponto positivo, que agora é a segunda imagem que o Guto vai colocar, que é o histórico de dividendos desse fundo imobiliário. É natural que a gente consegue ver aqui que ele tem uma volatilidade um pouco maior, tá? E por que ele tem uma volatilidade um pouco maior? Porque fundos de papel são assim, né? Como eles vão estar mesclando seus dividendos, vão estar mesclando seus rendimentos conforme a Selic, conforme o CDI, conforme o IPCA, então eles sim vão ter uma volatilidade maior do que fundos de tijolo. Então tem um histórico bom de dividendos sim ao longo do tempo, né? Mas o que chama atenção negativamente também, numa outra imagem agora, são as taxas. São taxas bem altas, né? A taxa de administração ali em 1,25% e a taxa de performance 15% acima do CDI. Além disso, é um fundo imobiliário que ele é muito novo, ele foi criado apenas em 2020. Então é um fundo que não passou ainda por vários cenários para a gente ver como é que ele vai performar ao longo do tempo. Lembrando que fundo de papel a gente tem que ter uma confiança muito grande do gestor. Então tem que ter sim um pé atrás porque é um fundo ainda muito novo. E a carta de credores desse fundo imobiliário, né? Os CRIs a quais estão emitidos são empresas mais arriscadas, não são empresas tão grandes, empresas tão seguras, então também tem um risco um pouco maior ali. Então vamos aí ao próximo fundo de papel, é o SAD11, SADI11, e assim como o fundo anterior que o Jonas comentou, ele também investe em CRI, então nesses títulos de dívida aí relacionado ao setor imobiliário. Quando a gente vai para os pontos positivos dele, a gente também vê que ele tem um alto dividendo, pagou nos últimos 12 meses em torno de 14,36%, e o P sobre VP dele está abaixo de 1, então 0,89. Então o preço está abaixo do valor patrimonial que ele tem. Quando a gente vai aí para os pontos negativos, a gente vê que ele tem uma baixa liquidez e um PL baixo também. A liquidez dele diária está em torno de 527 mil e o patrimônio líquido dele de 148 milhões aproximadamente, né? Então aqui a gente sempre analisa aí fundos imobiliários que tem um patrimônio líquido próximo de 1 bilhão, e quando a gente vai aí para a liquidez diária, tem fundos de papel que tem uma movimentação diária de 8, 10 milhões, né? Então isso a gente pode ver aqui por esses números que ele está bem distante desses parâmetros, e então isso acaba sendo um ponto negativo. Além disso, ele tem um baixo número de CRIs. Se a gente for ver, então tem um número muito baixo, isso faz com que ele esteja muito exposto a alguns credores. Ali então tem percentuais bem altos quando a gente vai ver ali em relação ao patrimônio líquido, né? 5,7%, 9%, a maioria ali próximo dos 9%. Então isso gera um risco maior aí para o próprio fundo. Eu gosto normalmente ali de fundos que tem ali dentro dos CRIs abaixo de 5%, se ficar entre 2% e 3%, acho mais interessante. Então isso traz uma diversificação maior para o fundo de papel. Antes de a gente seguir aqui para o terceiro fundo imobiliário, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho. Lembrando que os fundos que a gente está trazendo aqui é para fins educacional e nenhum é uma recomendação de compra ou de venda, perfeito? Vamos para o terceiro fundo então, HABT11. Ficar rouco. HABT11, também um fundo de papel, né? E aí já vamos entrando então nos pontos positivos desse fundo. É que ele tem uma alavancagem muito baixa. Segundo a imagem que a gente consegue ver, uma alavancagem de apenas 0,1%, então praticamente não tem alavancagem, né? Que no caso seriam dívidas, né? E outro ponto positivo é os rendimentos, que também são rendimentos bem altos, né? Se for pegar ali desde lá no início, desde 2019, ele apresenta rendimentos constantes e rendimentos aí bem consideráveis, bem altos pro patamar aqui dos fundos de CRI. Um ponto negativo que ele tem também são altas taxas, tá? A gente vai pegar um fundo aí que tem 1,26% ao ano de taxa de administração e também 20% de taxa de performance sobre o que exceder o 100% do CDI. Então, se ele excedeu o 100% do CDI de performance, 20% do que ele excedeu é de taxa para o fundo, tá?
Uma preocupação que a gente tem aqui, o Guto até vai colocar, são CRIs, ele até tem bastante CRI aqui em carteira, tá? Se a gente for ver, tem realmente uma carteira bem grande, só que eles são CRIs pulverizados, que a gente chama, então são com lastro em financiamentos imobiliários de projetos de incorporação. Então quem está por trás normalmente são pessoas físicas, o que torna o fundo imobiliário muito mais arriscado. É um fundo imobiliário que a gente chama de high yield, né, que quer dizer altos dividendos, né, dividendos robustos, dividendos fortes, enfim. Só que, claro, essa prospecção de trazer dividendos altos ao longo do tempo carrega consigo um risco. A gente sabe que nada vem de graça, então quanto maior o possível rendimento que ele pode trazer, maior o risco que ele também vai te trazer. Então, em função dele ter esse lastro final, pessoas físicas, acaba sendo muito mais arriscado, e em função de ter esse risco maior também, ele acaba sendo muito mais volátil, como a gente consegue ver aqui. Sua cotação desde 2019, ao longo do tempo, a gente vê também que tem bastante oscilação. Então, claro, não existe, né, almoço grátis, a gente sempre diz, então quanto mais possível o retorno que a gente possa vir a ter, maior o risco também que a gente vai ter no ativo. Vamos aí ao próximo fundo imobiliário, que é o PORD11, PORD11, que ele também aí é um fundo de papel. E aí, dentro dos pontos positivos e negativos, a gente pode ver que eles são muito semelhantes aí, né? Até tá tendo, como o Jonas comentou, antes um bom momento aí para os fundos imobiliários. Então tem alguns que acabam se assemelhando em algumas questões, como por exemplo, um alto dividendo. Então, se a gente for ver esse aqui hoje, ele está aí nos últimos 12 meses com um dividendo de 13,65%, né? Então, se a gente for considerar isso, realmente é um valor bem interessante. O P sobre VP também, de 0,92, então um preço abaixo do valor patrimonial. Em relação à questão de liquidez e patrimônio líquido, ele também tem um pouco abaixo, né? Como no fundo anterior que eu comentei antes, ele tem uma liquidez aí diária de 528 mil e um patrimônio líquido de 363 milhões aproximadamente. Mas quando a gente vai ver aí o retorno, a retrospectiva dele, né? Como é que é a evolução dele ao longo do tempo, a gente pegar os últimos 11 anos e considerando os reinvestimentos, a gente pode ver que ele tem um bom retorno e há bastante tempo. Então isso traz uma segurança aí para o investidor, mesmo que ele seja um fundo com patrimônio líquido menor. Quando a gente vai analisar aqui o gráfico que o Guto vai colocar na tela, a gente pode ver que ele teve um retorno reinvestindo aí os dividendos, os investimentos, de 214% nos últimos 11 anos. Isso vai dar aí um retorno anual de 12%. Então, se a gente pegar historicamente, isso também acaba sendo bem interessante, né? Porque a gente está vendo agora um momento de taxa de juros mais altas, então isso traz para os fundos de papel um retorno maior. Mas se a gente for olhar historicamente no longo prazo, ele também performou bem. Então isso trouxe um bom retorno aí para os investidores. De ponto negativo, o que a gente tem que analisar aqui é justamente a rentabilidade desses CRIs que estão relacionados aos fundos imobiliários. Quando a gente vai aqui e analisa essa tabela, a gente pode ver que ele está diversificado entre CDI e IPCA, mas com valores de rentabilidade bem altos, né? Então, chegando aí a IPCA próximo de 10%, por exemplo, CDI também com valor bem alto, CDI 6%. Então, isso faz com que se tenha assim um retorno alto diante desses fundos de papel, diante desses CRIs, mas isso também está relacionado a um risco alto, né? Então, a gente, como o Jonas comentou antes, não tem almoço grátis, o risco está relacionado também ao retorno desse fundo imobiliário. Então, isso é um ponto de atenção e pode ser um ponto negativo em relação ao fundo imobiliário. Vamos para o quinto fundo imobiliário, então, que nada mais é do que o maior fundo imobiliário da Bolsa Brasileira, né, em patrimônio líquido, então é o KNCR11. É o fundo imobiliário aí, o Guto vai botar na tela aqui para vocês, que nada mais nada menos com um patrimônio líquido de 5,8 bilhões e uma liquidez média diária de 11,5 milhões. Então realmente é um gigante aí do ramo dos fundos imobiliários. Está pagando dividend yield bem alto também de 13,25%, tá? Pontos positivos, então, eu já falei, né, o tamanho do fundo, a altíssima liquidez, é um dos mais antigos do mercado, então o fundo imobiliário de papel, eu não tenho certeza agora se ele é o mais antigo, mas está entre os 4, 5 mais antigos que tem de papel da Bolsa Brasileira, então também ele carrega consigo já uma história, está dentro de uma excelente administradora, né, que é a Kinea, né, que é do Banco Itaú, na verdade, então a gente até colocou aqui na tela para vocês, né, Kinea Rendimentos Imobiliários. Tem um rendimento ali mensal médio de 109% do CDI, lembrando que esse rendimento dos fundos imobiliários é líquido de imposto de renda, tá? Então às vezes você vai falar, mas eu tenho CDB pagando 115% do CDI. Não, mas aí incide imposto de renda. Isso aqui é um rendimento médio
isento de imposto de renda, tá? As taxas também não são taxas lá tão altas, então é mais um ponto positivo, e tem uma diversificação altíssima. E se a gente for pegar aqui então a lista de CRIs que ele tem, né? Tem ali 67 CRIs, então 68, não, 67 isso. Então, muitos CRIs nessa carteira. Os CRIs que tem maior percentual aí representam em torno de 4,5%, 5% do seu patrimônio, então realmente não é nada tão preocupante. Lembrando que grande parte aqui dos credores, né, desse fundo imobiliário, desses CRIs, são empresas grandes. Tem a JHSF, que é listada em bolsa também, tem a Allianz também de shoppings, que também é listada. Então tem várias empresas que são empresas muito boas, empresas mais seguras, que apresentam uma tranquilidade maior para o fundo. Então esse fundo imobiliário aqui é um fundo que a gente não pode esperar um retorno altíssimo ao longo do tempo, mas sim uma alta segurança. E como eu falei já, ele já se provou ao longo do tempo. Como ele tem vários e vários anos já de mercado, ele vem apresentando resultados consistentes ao longo desse tempo. Não é um fundo imobiliário que vai dar uma porrada, que vai apresentar resultados extraordinários, mas é um fundo extremamente seguro. Tá? Como ponto negativo que a gente pode colocar aqui para o fundo, não é bem um negativo, mas a gente vai colocar aqui, vai ver que 97% da sua alocação em CRIs é em CDI. E por que isso pode ser considerado um ponto um pouco negativo? Porque a gente sabe que a relação ali Selic, né, que está atrelado diretamente com o CDI, e juros e IPCA, IPCA, ela é na contramão. Então, quando o IPCA está lá em cima, o que se faz com a taxa Selic? Sobe ela para controlar o IPCA começar a descer. Quando o IPCA está lá embaixo e a Selic está lá em cima, volta de novo a cair a taxa Selic, né? Lembrando que o CDI está sempre 0,10% abaixo da Selic, tá, pessoal? Então, sempre vai ter essa relação. E aí a gente tem que daqui a pouco pensar que se a gente vai ter um fundo imobiliário com majoritariamente exposição em CDI em carteira, a gente tem que ter algum outro que tenha também exposição em inflação, para poder aproveitar cada cenário. Se a gente ficar exposto apenas a fundo imobiliário de CDI, a gente pode sofrer em determinados cenários. Então é importante ter esse contrabalanço. Eu vou investir num fundo imobiliário de papel que tenha majoritariamente ali CDI como indexador, eu tenho também um outro fundo imobiliário que tem IPCA, justamente para a gente sempre conseguir equilibrar a carteira, ter uma carteira equilibrada e uma carteira que em longo prazo vai apresentar para nós o melhor risco-retorno. E agora vamos aí a um resumo em relação ao vídeo de hoje, né? Se caso tu pulou para o final do vídeo, isso a gente faz normalmente, sabe que a cereja do bolo tá no final do vídeo, então a gente vai recapitular um pouco, onde a gente falou aí de algumas plataformas para você acompanhar aí seus investimentos, isso é muito importante, e trouxe 5 fundos imobiliários aqui que estão baratos aí realmente, e trouxe pontos positivos e negativos de cada um deles. Então daqui a um pouco pode recapitular aí e olhar cada um deles, onde a gente trouxe pontos importantes também de análise de fundos de papel. Então isso é legal para quem está começando a investir aí, ver o racional por trás. Então não é nenhum tipo de recomendação, mas é mostrar um pouco de como aqui a gente acaba analisando os nossos investimentos. Se gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar com o amigo, ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos. A gente tem uma série aí de vídeos aqui, tanto do Holder Analisa, onde a gente analisa ativos, tem a carteira do Cauê aí, onde o Jonas mostra mensalmente, e tem muito conteúdo em todas as redes sociais. @sejaoholder